Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu queria, primeiramente, agradecer o espaço que foi concedido aqui para nós, para falarmos para vocês hoje, pessoalmente, né? Nós já conversamos muito com o grupo Espondilite Anquilosante Brasil e Artrite Reumatoide também. Eu e a Priscila, nós escrevemos semanalmente sobre o assunto no nosso blog. Depois, se vocês pesquisarem, eu vou colocar os contatos dos sites aí. E a gente está sempre falando com esse público. É um compromisso que nós temos com vocês. E para iniciar, eu sei que eu não vim aqui para ficar contando história, mas eu queria contar a minha história com a espondilite anquilosante. Eu não tenho a doença, mas eu tenho uma história. Bom, essa história ela aconteceu em Belo Horizonte. Eu estava chegando de viagem e na casa dos meus tios sempre tem muita festa. E estava tendo uma festa, um churrasco, e eu cheguei, eu estava com muita dor nas costas, porque eu tenho um problema de tensão. E aí eles têm um negócio de fazer fisioterapia, de dar choque. E aí eu pedi logo para fazer e nem cumprimentei ninguém direito, que eu estava com muita dor. E tudo bem. Depois eu voltei para o churrasco, depois de fazer aquela sessão de fisioterapia. E nessa noite foi a noite que eu conheci meu noivo, que é a pessoa que eu vou me casar. E ele me contou, ele tem espondilite anquilosante. E ele me contou que o que chamou a atenção nele, em mim, foi eu ter reclamado justamente de uma dor nas costas. E aí ele ficou com aquilo na cabeça e ele me chamou para conversar. Falou, você tem dor nas costas? Eu tenho uma doença, um problema na coluna também. E chama espondilite anquilosante. Por coincidência, eu conhecia a doença justamente pela área que eu me encontro, né, que é o direito previdenciário. Já tinha feito uma aposentadoria de uma cliente com espondilite anquilosante. E eu conhecia, assim, né, tecnicamente. Então, hoje eu conheço no dia a dia de uma pessoa extremamente próxima, que eu vou me casar e pretendo formar uma família e ter filhos. E estar aqui hoje, para mim, é muito importante e muito simbólico, porque quando eu falo para vocês, eu estou falando também para o meu futuro marido, para minha sogra, que também tem espondilite anquilosante, para os meus cunhados, que também têm, e talvez para o meu filho, né? Pode ser que ele tenha também a doença. E estar aqui hoje, ver vocês tratando desse assunto, buscando melhorar a qualidade de vida, tratamentos, essa multidisciplinaridade, né, que a gente está fazendo aqui hoje, é muito interessante para a gente avançar nessa conversa e talvez chegar numa solução futuramente. Por que não, né? Mas, bom, vou deixar a história para lá e vou começar a conversar com vocês sobre realmente os direitos dessas pessoas que têm muitos direitos e a gente não conhece alguns deles. Aqui é o meu contato. Bom, como muitas pessoas e muitos advogados, eu já tinha ouvido falar nessa espondilite anquilosante, porque ela está no rol de doenças graves da Lei da Previdência Social. Então, já tinha ouvido falar, para mim era só uma palavra grande e difícil, não sabia do que se tratava, mas eu sabia que estava ali, que era uma doença grave. Quando a gente começou a tratar da espondilite anquilosante, a gente queria ouvir, a gente queria entender o que essa pessoa pensa, o que ela passa, quais são os medos e os anseios, as dúvidas, né? Não adianta eu ficar falando só de direito sem saber qual que é a demanda. Então, foi quando a gente encontrou o Samuel Oliveira e a gente começou uma amizade, um diálogo para entender o que essas pessoas buscam. E uma das grandes dúvidas que eu sempre vejo nos grupos, eu participo de todos, é essa. Com a classificação da doença grave que as pessoas têm, não conseguem trabalhar no mercado formal se não omitir essa condição da doença.
e, ao mesmo tempo, não conseguem aposentadoria, porque em alguns momentos podem trabalhar. Como se encaixar nas vagas para pessoas com deficiência ou pessoas com necessidades especiais? Primeiro, a gente tem que ver qual que é o conceito da pessoa com deficiência. Será que eu me encaixo no conceito da pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência são aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, quer dizer que a pessoa com deficiência, ela não tem uma incapacidade, ela não é incapacitada. Ela é exatamente uma pessoa que tem algumas barreiras, que sofre algumas barreiras na vida, tendo em vista que ela tem algum impedimento de natureza física, mental. Então, assim, ela não é uma incapacidade. Tem uma questão também que eu acho importante mencionar, sobre a diferença do conceito de pessoa com deficiência, o conceito de deficiência e o conceito de mobilidade reduzida. Elas não se confundem, gente. Você pode ter uma mobilidade reduzida, mas você pode não ser deficiente. Aqui eu coloquei o conceito legal, né, dessas questões, porque é na lei que vocês vão obter os direitos. Então, a gente tem que falar dessa parte chata. O conceito da pessoa com deficiência, eu já falei, né, que é o impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, e algumas barreiras obstruem sua participação plena e efetiva em igualdade de condição. Já o conceito de pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, nem sempre de natureza física, né, às vezes é outra questão, não é nem de saúde, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e o obeso. Então, quer dizer que a pessoa com mobilidade reduzida, ela pode ter uma condição muito temporária, por exemplo, a pessoa com criança de colo, né? Então, tomar muito cuidado. Quando você fala mobilidade reduzida, você não está falando necessariamente de uma deficiência física causada por uma doença. A pessoa com mobilidade reduzida, ela é caracterizada com mobilidade reduzida quando ela não se encaixa justamente no conceito de deficiência. Aqui, a gente tem que entrar na questão da deficiência física, que eu acredito que é o que mais pega quando nós falamos de espondilite anquilosante, artrite reumatoide e assim por diante. O que é a deficiência física? O que é considerado nos termos da lei? É alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física, apresentando-se de forma... Aí tem um monte de palavra que a gente, leigos, não sabem o que significa, né? Membros com deformidade congênita adquirida, exceto deformidades estéticas. Então, e aí depois ele fala sobre as outras deficiências. Então, onde que a pessoa com espondiloartrite ela se encaixa nesse conceito de deficiência física? Isso é muito importante falar, porque você precisa entender onde você se encaixa para você, justamente quando for consultar com o seu médico e precisar de um laudo pessoa com deficiência, você falar, olha, tem que constar isso, isso, isso. Por isso que é importante essa conversa multidisciplinar, né? Porque às vezes o pessoal da saúde não entende por que você às vezes chega no médico e fala, olha, doutor, eu preciso de um laudo assim. Às vezes ele acha que você só está sendo chato. Mas, na verdade, se você não tiver um laudo específico, com algumas palavras, não funciona na Justiça, não funciona no INSS, não funciona na Receita, não funciona no Detran. Então, o laudo do médico tem que ter parâmetros. Então, vamos lá. A deficiência física, onde que eu posso me encaixar? Em alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, que acarrete comprometimento da função física. Paraparesia.
enfraquecimento e rigidez muscular progressiva, espasmos musculares em alguns casos, dificuldade de equilíbrio, problemas urinários, disfunção de ereção, dificuldade para andar, dor nas costas que pode irradiar para as pernas. Membros com deformidade. E ali a pessoa com mobilidade reduzida, caso você se encaixe, né, que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade e coordenação motora da percepção. Então, são esses os que eu encontrei que são mais comuns. Pode ser que vocês ou quem esteja nos assistindo tenha outras deficiências que não estejam aqui, mas as mais comuns são essas. Bom, tendo em vista que a pessoa com espondilite anquilosante ou artrite reumatoide ou qualquer outra doença que nós estamos tratando aqui hoje possa ser caracterizada como uma pessoa com deficiência, ela tem direitos de se encaixar no mercado de trabalho de forma diferenciada, né? Eu vejo aqui que nós temos uma plateia bem jovem. As pessoas querem trabalhar, elas querem atingir a remissão, mas, ao mesmo tempo, elas encontram dificuldade. Então, elas precisam, de fato, buscar um encaixe no mercado de trabalho e elas precisam ser inseridas nas cotas. Tá? Então, por exemplo, uma empresa que tem 100 ou mais empregados, ela é obrigada a preencher suas vagas de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou com deficiência. Tá? Aí ali tá as proporções, né? Até 202% e assim por diante. E na outra lei, do outro lado, é a lei para concursos públicos, né? Que é a lei de cotas para concursos públicos. Fica assegurada a pessoa com deficiência o direito de se inscrever na administração pública nas seguintes seleções. Aí coloca ali, né? Então, também temos as cotas para concursos públicos. Aí você pode perceber que não se fala em reserva de vagas para mobilidade reduzida na lei. Pode ser que no edital tenha alguma reserva de vagas para mobilidade reduzida, mas aí, como eu falei, idoso se encaixa, grávida, lactante e assim por diante. Ali, vocês podem perceber que na primeira lei, no artigo 93, ali, ele fala também que a reserva é para reabilitados. Eu vou falar sobre o que é uma pessoa reabilitada agora. Está passando. Aqui. A reabilitação profissional do INSS. Quem nunca passou por uma perícia no INSS? Você chega na perícia, aí o perito te dá um período de afastamento, você volta, ele te dá mais outro. Aí você chega lá um dia e ele fala, não, você está bom para trabalhar, pode voltar, você está ótima, olha só, você está até mais corada hoje. E aí ele te volta para o trabalho. O INSS, teoricamente, ele seria obrigado a reabilitar essa pessoa, né? Reabilitar, seja no trabalho que ela já exerce, ou seja em outro trabalho que ela possa exercer. E quando eles fazem essa reabilitação, nós temos muitas críticas sobre reabilitação, não vou nem começar a entrar nesse mérito, mas quando a pessoa faz o curso de reabilitação do INSS, quando ela é reabilitada, ela recebe um certificado de reabilitada. Fala, você está reabilitada, você está ótima. E aí você pega aquele certificado e você não sabe o que você faz com aquilo, né? Agora você sabe o que vai fazer com aquilo. Você vai pegar isso para usar para as suas vagas com reserva para pessoa com deficiência e pessoa reabilitada. Esse certificado ele serve para este fim, para você poder entrar nas cotas. Existe alguma estabilidade no trabalho para essas pessoas que foram reabilitadas ou para a pessoa com deficiência? Bom, pela lei da Previdência Social, ela fala que a dispensa de trabalhador reabilitado ou deficiente, passado o tempo de 90 dias, ela só pode ser efetivada quando a empresa coloca alguém no seu lugar com as mesmas condições, com condições semelhantes.
Então, se uma pessoa reabilitada é demitida, a empresa só pode fazer isso se ela contratar, no lugar da pessoa demitida, alguém em condições semelhantes, também reabilitada ou deficiente, com deficiência, tá? Então, essa é não chega a ser uma estabilidade, mas é uma garantia. Se for feita uma demissão de uma pessoa reabilitada ou deficiente sem que haja contratação no lugar dela, ela pode, talvez, até anular essa demissão. E como que eu me encaixo nessas vagas de pessoa com deficiência, necessidades especiais? O que eu faço? A primeira dica é você preencher corretamente a ficha de inscrição, seja do concurso, seja da vaga. Então, não omita a sua situação, senão é óbvio que você não vai ter essa oportunidade. Então, você tem que descrever exatamente onde você se encaixa, qual é a sua deficiência física, seja lá qual for. A segunda dica é o laudo médico, atualizado e detalhado. Foi o que eu falei, né? Às vezes a gente pede um laudo médico para o médico e ele não faz, ou ele não entende por que tem que constar aquilo, às vezes só consta CID, tá bom demais. Não, tem que ser bem detalhado. Então, essa é uma coisa muito importante. A terceira dica é você ter algum documento oficial de pessoa com deficiência emitido por algum órgão público. Por exemplo, a carteira do deficiente, né, a DEFIS. Aqui em São Paulo existe essa carteirinha. A Priscila falou sobre outra... eu não, esqueci o nome. Isso, esse Biocard. Então, assim, são várias coisas que você pode reunir, né? E aí você tem que buscar na sua cidade o que ela te oferece para a pessoa com deficiência. Quarta dica é a Carteira Nacional de Habilitação Especial, que é pelo DETRAN. Então, se você tiver uma carteirinha de habilitação especial do DETRAN, isso também é uma prova, né? Também te ajuda na hora de você conseguir uma vaga. A quinta dica é a autorização da Receita Federal para isenção de IPI, ICMS e assim por diante. Bom, uma vez que você consegue essa vaga com deficiência, consegue trabalhar, ou às vezes você nem consegue essa cota, mas você trabalhou um tempo da sua vida com deficiência, você tem direito de se aposentar. Uma hora você vai querer se aposentar. E às vezes não vai ser por invalidez, tá? Então a gente tem que desmistificar essa questão da invalidez. Nem sempre é por invalidez que você vai se aposentar. Você pode lançar mão de um direito que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Você não precisa estar incapacitado para conseguir essa aposentadoria. Você só precisa ter trabalhado algum período da sua vida com deficiência e você vai ter uma redução desse tempo de contribuição de trabalho. Por que vai ter redução? Porque, obviamente, você teve um desgaste maior, você enfrentou barreiras que outras pessoas não enfrentaram. Então, você precisa, sim, ter esse benefício para poder se aposentar antes. Bom, por tempo de contribuição, vai depender do grau de deficiência, que pode ser grave, moderado ou leve. Então, ali estão os anos de contribuição. Por exemplo, a leve, 28 anos de contribuição para a mulher, 33 para homem. A moderada, 24, 29. E a grave, 20, 25. Não precisa que você tenha trabalhado todo esse tempo com deficiência. Se você trabalhou algum tempo, você consegue, mesmo assim, converter. E aí é feito um cálculo, na verdade, para você chegar realmente ao tempo que você precisa. E existe a aposentadoria por idade. Às vezes você não contribuiu todo esse tempo, não conseguiu todo esse tempo, mas você tem aí uma redução de 5 anos na idade. Homem fica com 60 e mulher 55. Tá? Isso no regime geral INSS. Quem é servidor público, não existe uma lei específica, mas tem direito também de se aposentar antes, só que tem que entrar com uma medida judicial, normalmente. Só que também está garantido tanto para o servidor quanto para o trabalhador do INSS. E o valor é 100% da média de contribuição. Aqui são alguns parâmetros para você definir o que é grave, o que é deficiência grave, o que é moderada, o que é leve.
né? Então, assim, existem 7 domínios de deficiência. 7 domínios que são avaliados para caracterizar a deficiência, se ela é leve, moderada ou grave. Eu coloquei aqui alguns deles, tá? Que podem se encaixar melhor no caso concreto de vocês. Por exemplo, o domínio mobilidade. O domínio mobilidade ele vai avaliar sua capacidade de mudar ou manter a posição do corpo, alcançar, transportar, mover objetos, movimentos finos da mão. O que é movimentos finos da mão? Segurar uma caneta, assinar, né? Pegar uma moeda. E assim por diante. Não dá para eu listar todos, senão eu vou ultrapassar meu tempo. Aí tem domínio cuidados pessoais, lavar-se, cuidar das partes do corpo, vestir-se, comer. Peraí. Ai, tá pulando. Aí. Vida doméstica, preparar refeições, cuidar dos outros, cozinhar, realizar tarefas domésticas. Nós temos clientes no escritório que não conseguem lavar roupa, que não podem segurar numa panela de pressão, entendeu? Então, tudo isso é avaliado. Questões do cotidiano são avaliadas nesse questionário. Domínio de socialização e vida comunitária. Como você se interage com a sociedade, em relacionamentos íntimos, relacionamentos em sociedade, fazer escolhas, exercer sua vida política. E também tem o domínio de educação, trabalho e vida econômica, né, que também pode ser afetada. A educação, a qualificação profissional, trabalho remunerado. Né? E aqui são algumas perguntas que eles fazem. E assim, como o tempo é muito curto e o assunto é muito denso, eu não vou conseguir explicar exatamente como é feita essa avaliação. Mas, para cada domínio, você dá uma pontuação. Por exemplo, o domínio de trabalho remunerado. Você tem que perguntar se você exerce um trabalho remunerado considerando localizar, escolher, permanecer, progredir e sair da forma adequada em um trabalho. Tá? Se você não consegue fazer isso plenamente, de forma independente e segura, você já pontua como deficiente. Por exemplo, se você precisa de uma locomoção adaptada, de uma acessibilidade diferente, de modificações no ambiente de trabalho, de equipamentos, modificações de processos e rotinas, até adequação de colegas e superiores. Então, se você precisa de uma adequação mínima que seja no seu ambiente de trabalho, você já pontua. Movimentos finos da mão. Por exemplo, pegar uma moeda na mesa. Se você não realiza essa atividade, ou realiza com alguma dificuldade, ou então você não realiza na mesma velocidade que uma pessoa sem a deficiência realiza, você também pontua. Realizar tarefas domésticas, né, que eu falei, limpar, arrumar casa, lavar roupa, lavar a louça. Se você necessita de alguma adaptação ou de algum auxílio de terceiro, ou se você não realiza essas atividades no mesmo tempo que uma pessoa sem a deficiência realiza, você também pontua. Se você não se veste ou retira peças habituais, incluindo calçados, na mesma velocidade que uma pessoa sem deficiência, você também pontua. Então, ali são alguns parâmetros, tá, gente? Tem muitos tópicos, e é uma perícia bem complexa mesmo, que é feita pelo INSS ou pela Justiça. Então, não dá para falar tudo, infelizmente. Passada essa questão da aposentadoria da pessoa com deficiência, existem outros benefícios também que podem ser utilizados, como o auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício pago pelo INSS para aquela pessoa que está incapacitada de trabalhar temporariamente, né? Ela está naquele momento incapacitada, mas ela não está 100% incapacitada para sempre, né? Esse valor, esse benefício, ele é pago em 91% da média das suas remunerações. Ele não é um valor integral, ele é quase integral. Só que ele é limitado às 12 últimas contribuições que você fez. O que isso significa? Você vai pegar toda a sua média de salários de 1994 até a data que você pediu o seu benefício, vai fazer uma média, vai aplicar 91%, mas se nos 12 últimos meses que você trabalhou ou contribuiu, você teve uma queda na sua contribuição,
isso vai ficar limitado no seu benefício. Por exemplo, se sua média é R$3.000, mas no último ano você contribuiu lá sobre um salário mínimo, seu benefício vai ser um salário mínimo, não vai ser a sua média. Isso acontece no auxílio-doença. Ele não exige carência nos casos de doenças graves, como a espondilite anquilosante. E existe projeto de lei para incluir outras doenças reumáticas, como a artrite reumatoide. A aposentadoria por invalidez, por outro lado, já é um benefício que é devido ao trabalhador permanentemente incapaz, ou seja, aquela pessoa que não pode voltar a trabalhar, ela não tem um prognóstico para isso, né? Esse sim é pago em 100% da média, e ele não é limitado aos 12 últimos salários ou contribuições. Então, ele é um benefício melhor, que o INSS dificilmente concede, normalmente ele fica renovando aquele auxílio-doença e nega e dá de novo. Então, é mais complicado conseguir esse benefício. No regime próprio de servidor público, ele pode ser proporcional ao tempo de trabalho, mas quando a pessoa tem espondilite anquilosante, ela tem o direito de se aposentar integralmente, porque é considerada uma doença grave. E existe a possibilidade de receber 25% a mais, caso você precise de auxílios de terceiros, né, para realizar as atividades cotidianas. É possível você receber 25% a mais desse benefício, como de outras aposentadorias também, não só por invalidez. Isso ainda, na verdade, está em discussão na Justiça, mas é uma possibilidade. Aqui, a gente pegou um manual de procedimento do INSS para entender como que eles avaliam a pessoa com artrite reumatoide, por exemplo. Eles declaram como ausência de incapacidade quando a doença está em remissão, sem sequelas graves incapacitantes, e que exerçam atividades em esforço físico leve. Eles dão 60 a 120 dias se existe um comprometimento articular sem envolvimento sistêmico e de 90 a 180 dias se há comprometimento articular e sistêmico. Eles enviam para a reabilitação profissional. Lembra que eu falei da reabilitação profissional? Os segurados que exerçam atividades que exijam esforço físico intenso ou movimentos repetitivos que envolvam as articulações comprometidas. Então, por exemplo, se você é bancário, tem artrite reumatoide e vai fazer a perícia no INSS, pode ser que eles enviem você para a reabilitação profissional. Revisão em 2 anos, segurados com afastamento superior a 180 dias, que mantém a doença em atividade. Ou segurados estáveis com sequelas fixas, incapacitantes, mas com indicação, ainda que uma reparação cirúrgica que possibilite uma melhora. E com limite indefinido, uma indicação para aposentadoria por invalidez, quando a doença é progressiva, apesar da utilização de diversas drogas remissivas nos diversos esquemas propostos, ou em doença controlada, mas com sequelas incapacitantes. Sequelas incapacitantes para o seu trabalho, né? Se você exerce um trabalho e tem uma sequela e que você não pode mais exercer aquele trabalho, você vai ser aposentado por invalidez. E aqui é a conduta médico-pericial da espondilite anquilosante. Então, eles consideram a ausência de incapacidade, eles te liberam se você está com uma sacroileite leve ou moderada, com boa resposta ao tratamento em atividade leve. Eles não consideram incapacidade. Eles colocam uma data de cessação de benefício de 30 a 60 dias em casos iniciais com sacroileite mínima ou artrite periférica, sem limitação funcional. Ou sacroileite moderada severa e envolvimento coluna e quadril, associado ou não com artrite periférica, 90 a 180 dias de afastamento. Mandam para a reabilitação profissional indivíduos que exerçam atividades que exijam esforço físico moderado e intenso, indivíduos com envolvimento do quadril que exerçam atividades que exijam carregamento de peso, deambulação constante ou postura em pé por longos períodos. Revisão de 2 em 2 anos. Previsão cirúrgica para a correção de deformidades em coluna e quadril. E limite indefinido, ou seja, a aposentadoria, sacroileite severa e anquilose de coluna vertebral sem resposta ao tratamento, ou também no caso de sequelas incapacitantes.
Também existe o benefício do BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, que ele é pago à pessoa idosa ou com deficiência, né? Só que tem o requisito de miserabilidade, ou seja, essa pessoa não pode ter uma condição financeira adequada, ela tem que realmente viver numa situação de carência. O INSS mesmo considera carência 1/4 de salário mínimo de renda per capita por família. Por exemplo, naquela casa, se um recebe um salário mínimo e tem 4 pessoas na casa, sem receber nada, eles já consideram que é o limite, tá? Então, normalmente ele é concedido na justiça, esse benefício. Tem que passar por uma perícia médica e social justamente para avaliar a questão social daquela pessoa. E há um valor de 1 salário mínimo, não tem 13º, não passa como pensão por morte. E aqui eu trouxe outra questão que pode acontecer, que acontece muito, na verdade, a gente já escreveu muito sobre isso no blog, depois vocês dão uma olhadinha lá, que tem várias matérias mais completas, que é o limbo previdenciário trabalhista. O limbo previdenciário trabalhista nada mais é quando a pessoa vai no INSS, fazer sua perícia de prorrogação ou de auxílio-doença, enfim, e o INSS fala, não, você está ótimo, pode voltar para o seu trabalho. E aí a pessoa chega lá na empresa, fala, bom, tá bom, volta para o trabalho. Aí a empresa manda você para o médico do trabalho e ele fala, não, aqui você não volta porque você está incapacitado, você não tem como você trabalhar. Então, você não sabe para onde você vai, se você vai para o INSS, se você vai para a empresa, o que você faz. Normalmente, essa pessoa fica em casa, esperando, sem receber salário, né, desassistida. Isso é um problema que acontece muito, que chega muito para nós. Qual que é a solução que a gente encontra, né? Normalmente, a Justiça tem entendido que quem deve custear esses salários, enquanto você está no limbo, é a empresa, é o empregador. Depois, essa empresa, depois de pagar os salários, até você voltar ao trabalho ou, enfim, se aposentar, ela pode cobrar do INSS depois esses salários. Mas, como ela é detentora do risco econômico, ela precisa manter essa pessoa, porque ela não pode ficar sem receber salário e nem benefício do INSS. Então, o que é necessário essa pessoa fazer para ela conseguir receber da empresa? Ela precisa ter em mãos o atestado de saúde ocupacional dado pela empresa, como inapto, a certidão, né, do INSS dizendo que você está apto, pode voltar ao trabalho. Você precisa ter prova de que você se dispôs a voltar ao trabalho, que você quis voltar e foi impedido pelo médico da empresa. E, por fim, solicitar esse pagamento. Você tem que pedir, que a empresa não vai pagar, muito dificilmente a empresa vai pagar por livre e espontânea vontade. Você tem que fazer a solicitação, normalmente só é resolvido na Justiça. Também tem o direito, as pessoas com espondilite anquilosante, a isenção de imposto de renda. Tá? São várias doenças graves, ocupacionais ou acidente de trabalho. A pessoa tem o direito de ter isenção no imposto de renda em sua aposentadoria. Não é só para aposentadoria por invalidez. Qualquer aposentadoria que você receber, você tem esse direito. O rol das doenças, aquela lista de doenças que eu apresentei aqui no começo, ele é taxativo, ou seja, não podem ser incluídas novas doenças ali. Então, a artrite reumatoide, por exemplo, não está nesse rol, mas ela pode ser entendida no rol como paralisia irreversível incapacitante. Se você tem uma paralisia como uma sequela da artrite reumatoide, você já pode ser enquadrada no rol das doenças, porque paralisia irreversível incapacitante está no rol. É somente para aposentadorias, não existe isenção de proventos de salários, por exemplo, de quem está trabalhando. E é possível receber os retroativos desde a data que você está com diagnosticado com aquela doença. Então, você pode pedir, né, dos últimos anos que você pagou o imposto de renda. Bom, tem o saque do FGTS também, né, que também tinha uma lista bem restrita pela Caixa Econômica,
E o MPF entrou com uma ação para aumentar dessa lista, ainda está na justiça porque a Caixa Econômica recorreu, mas tem todas essas doenças agora que eles estão pedindo para incluir, e o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já entendeu que é possível incluir essas doenças também, inclusive espondilite anquilosante e artrite reumatoide, lúpus, né? Aqui são outros direitos, que não vai dar para falar de todos, mas eu coloquei alguns aqui. Andamento prioritário em processos, cartão deficiente, fornecimento de insumos, exames, remédios, habilitação especial, isenção de imposto para compra de carro, de renda, liberação do rodízio, meia entrada, plano de saúde tem que cobrir seus tratamentos e assim por diante. Aqui eu coloquei dois precedentes. Esse aqui é de um auxílio-doença e aposentadoria por invalidez de uma pessoa com espondilite anquilosante. Tá? Só para finalizar, são esses 2 precedentes, já estou acabando. Esse caso aqui, o perito do juiz, não é nem do INSS, falou que aquela pessoa não tinha incapacidade nenhuma, que ela não poderia ser aposentada. Só que o juiz ele avaliou o processo tendo em vista os laudos que aquela pessoa juntou, as sequelas que ela tinha comprovada, e contra o perito, ele entendeu que aquela pessoa deveria ser, sim, aposentada. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo de ir para a justiça, porque vai demorar, porque o perito não vai me conceder. Mas a gente tem situações favoráveis aqui, né? Existe ainda uma busca por esses direitos e existe, sim, juízes que entendem da doença. Aqui é um precedente. Lembra que eu falei da artrite reumatoide e isenção de imposto de renda? Apesar da artrite reumatoide não estar no rol das doenças, se ela tiver uma deformidade que enquadra no artigo 6º ali, né, que é paralisia irreversível e incapacitante, ela pode sim ter direito à isenção de imposto de renda. Pessoal, já estou finalizando aqui. Eu não sei se vai dar para escanear o QR Code. Isso aqui é uma inovação tecnológica que eu aprendi a fazer. Na verdade, nem é tão novo assim. Mas você abre a câmera do celular e tenta encaixar que ela vai passar para o nosso site. Deu certo? Ah, legal. Que bom. Aí vai direto para o nosso site, você vai lá no blog e tem vários assuntos que eu tratei aqui hoje, vai estar lá no blog. Tá? Aqui são os contatos meus do escritório, o site também. E, novamente, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, de conversar diretamente com vocês. É diferente a gente estar, né, em corpo presente. E é isso. Eu agradeço realmente a oportunidade. Obrigada. Muito obrigada, doutora Carolina. E convidamos agora a doutora Priscila Arraes Reino para a sua palestra. Bom dia a todos e todas. Obrigada por me receberem aqui. Eu sou sócia dessa moça aqui porque eu percebi que ela era fantasticamente inteligente. Aí eu falei, eu quero ser sócia dessa menina para ela fazer essas inovações tecnológicas que ela fez, entendeu? Se dependesse de mim, estaria no tempo da pedra. Bom, eu sou membro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e sou coordenadora lá no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, coordenadora adjunta. Nós temos outras 3 pessoas que também são coordenadoras lá no estado do Mato Grosso do Sul. Eu sou uma delas. Eu vou falar primeiro desse instituto rapidamente, só para vocês entenderem que a gente não tem... o instituto não tem fins lucrativos, para começo de conversa. Nós somos um instituto de estudo do direito previdenciário, tá? Nós não temos relação alguma com o governo, nós não temos relação alguma com partido nenhum. Nós exclusivamente estudamos o direito de forma técnica, o direito previdenciário.
Por isso que a gente tem gente no país inteiro e a gente se reúne, a gente faz simpósios, faz congressos, a gente vai à Assembleia para pedir mudança de legislação previdenciária, a gente representa a população como um todo na área de direito previdenciário, inclusive sendo amicus curiae, ou seja, nós participamos do processo ativamente, porque nós somos reconhecidos como um instituto nacional, tá? Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu vou falar algumas coisas que talvez vocês não vão gostar, tá? Então, só que eu preciso dizer, porque eu vou falar da reforma da Previdência, e eu vejo a reforma da Previdência como uma reforma nefasta, tanto para quem tem doença grave, como para os trabalhadores em geral. Então, eu quero deixar claro para vocês o seguinte, todos os governos tentaram fazer reforma, todos. E em todas as ocasiões, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário fez críticas. Porque o nosso papel não é estar ao lado do governo, é estar ao lado da população, fazendo críticas para a melhoria da legislação. Então, não importa o governo, não importa a reforma, ela sempre pode ser melhor, tá? Então, essa introdução eu estou dizendo para vocês porque eu não quero que vocês pensem que nós somos de partido X ou Y, nós não somos, ok? Bom, começando a dar problema, porque sou eu que estou aqui, qual que é a... pronto, beleza. Vamos lá. A reforma da Previdência, ela tem alguns aspectos gerais, como, por exemplo, a capitalização e a desconstitucionalização. Vocês já devem ter ouvido falar aí, porque a imprensa falou bastante da capitalização. Porque a capitalização interessa ao mercado financeiro. Interessa somente ao mercado financeiro. E eu vou dizer por quê. Os brasileiros, a partir do momento que houver a capitalização, vão ter que fazer suas poupanças pessoais. Cada um de nós vai ter que fazer uma poupança pessoal, não vai haver mais solidariedade entre nós brasileiros. Quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, não conseguiu, tá? E aí vai chegar o fim da vida sem a aposentadoria mesmo, porque se não conseguiu fazer reserva, o problema é seu, né? A gente está esquecendo que nós temos 13 milhões de desempregados, nós temos muitos mais desalentados que nem procurar emprego mais procuram, porque não conseguem encontrar, já procuraram por mais de 2 anos e não conseguiram. E nós temos um mercado informal muito grande. Muitos brasileiros trabalham, mas não fazem recolhimento para o INSS porque não conseguem fazer. Eles são considerados autônomos, mas eles não fazem o recolhimento. Ou porque eles têm salários baixos, valores, eles conseguem ganhar pouco, ou porque eles trabalham para terceiros e, na verdade, eles são empregados, mas não estão registrados, e assim por diante. Então, nós temos uma informalidade, a informalidade no Brasil é muito alta. Então, por isso, a capitalização é muito grave. Especialmente depois da reforma trabalhista, que a gente teve aí uma mudança no mercado de trabalho, aumentou ainda mais a informalidade. Nós temos o trabalho intermitente, que é aquele trabalho que o empregado pode trabalhar por 2 horas por semana só, ele está registrado, ele tem vínculo empregatício, ele é chamado para trabalhar e ele trabalha 2 horas, por exemplo, numa semana. Na outra semana ele trabalha 3 horas e assim por diante. Chegou no final do mês, ele vai receber pelas horas de trabalho dele. Ele não vai receber pelo mês. Significa que ele não vai conseguir atingir o valor mínimo de contribuição previdenciária para contar aquele mês. Entendeu? Então, nós temos várias formas de precarização do trabalho depois da reforma trabalhista. E nós temos o desemprego, que é uma questão econômica. Então, por isso, a preocupação da gente como instituto com relação à capitalização. 30 países no mundo fizeram um sistema de capitalização. 18 deles já voltaram atrás. Por quê? Eles voltaram atrás porque eles perceberam que, ao final das vidas, as pessoas não conseguem se aposentar sequer com o valor de salário mínimo. Além disso, além do problema da falta de poupança pessoal de muita gente, a gente percebeu que aumentou a desigualdade entre homens e mulheres. Porque a mulher tem menos tempo no mercado de trabalho do que o homem normalmente, porque ela é mãe.
e ela às vezes se afasta para cuidar dos filhos, ela se afasta para cuidar da família. Então a gente aumentou a desigualdade de gênero, a gente tem problema também com a mulher de desigualdade, porque ela tem menos acesso a empregos bem remunerados. Na comparação, a gente sabe que a mulher ainda ganha menos do que o homem. E se ela ganha menos do que o homem, ela vai fazer menos poupança. E se ela vai fazer menos poupança, ela vai ganhar menos na capitalização. Tá? Então, a capitalização ela não é interessante para um país que tem uma imensidão de pessoas pobres, que tem uma imensidão de pessoas que recebem um salário mínimo, e 5 pessoas que detêm a riqueza de 80% dos brasileiros. Nós temos muita desigualdade. E é nesse país desigual que a gente quer acabar com a solidariedade, que é o sistema que vige hoje. Nós temos um sistema solidário de repartição e que a gente paga a aposentadoria de quem está aposentado. E assim por diante. Então, eu trabalho hoje, pago a aposentadoria de quem está aposentado. E quem se aposentará depois vai pagar. Quem se aposenta depois recebe a aposentadoria de quem está trabalhando naquela época. Então, esse é um sistema que a gente tem hoje. E ele é melhor para um país desigual porque um assiste o outro, um ajuda o outro. Tá? Fora isso, a gente tem assistência social também dentro da Seguridade Social, que são os benefícios que não precisam de contribuição. Então, no nosso entendimento, a capitalização vai ser muito prejudicial para as pessoas. Imaginem vocês, por exemplo, que têm espondilite anquilosante e que estão numa crise e passam meses e meses, e às vezes sem conseguir trabalhar. Vocês que têm dificuldade de acesso ao mercado de trabalho formal, mais dificuldade do que todos os brasileiros que não tenham doença nenhuma. Sem dúvida, tem mais dificuldade, porque precisam dizer que tem espondilite e a gente sabe que o mercado de trabalho está super restrito. O empregador vai escolher a pessoa que não tem doença. Ou vocês têm dúvida? Né? Então, infelizmente, é assim que funciona. E a desconstitucionalização também é muito ruim, porque a gente tira... A Constituição de 88, ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela se preocupou com o direito social das pessoas. Então, ela veio trazendo uma série de garantias para que a gente possa ter uma vida mais feliz e saudável, né? Uma vida mais tranquila, ainda que a gente não tenha conseguido colocar em prática tudo isso, mas que ela diz, ela diz. Ela diz que o nosso salário mínimo vai garantir todas as coisas que a gente precisa e assim por diante. Agora, imaginem se eu tirar da Constituição Federal as regras básicas de acesso ao benefício previdenciário. O que pode acontecer com a gente? Hoje nós temos as regras previstas na Constituição. Se amanhã nós não tivermos as regras previstas na Constituição, facilmente serão modificadas. Aliás, na reforma da Previdência, as regras são todas transitórias. As pessoas não sabem, muita gente não sabe que essa idade mínima de 62 e 65 não são permanentes, elas vão modificar, tá? Então, a desconstitucionalização é perigosa por isso, porque a gente não sabe quem vai vir aí na frente e o que pensa e o que quer do Brasil. Ainda que eu goste muito do atual governo, vamos dizer assim, eu não sei como será o governo seguinte. E tirar da Constituição é perigoso, é mais perigoso porque é mais fácil de modificar, tá? O que faz também a reforma da Previdência? Ela diminui o benefício de todas as pessoas. Ela diminui o benefício de quem ganha 10 mil, 20 mil, 15 mil, 5 mil e diminui também o benefício de quem ganha um salário mínimo. E aí, por conta disso, o argumento do governo é que está sendo igual, está tratando igual todo mundo, que não está dando privilégio para ninguém, que todo mundo vai agora ter uma previdência mais igual. Agora, se você tem um país desigual, em que muitas pessoas ganham até 2 salários mínimos de aposentadoria, e poucas pessoas ganham 20, 30 mil de aposentadoria, por que é que você vai tirar de quem ganha 2 salários mínimos de aposentadoria? Qual a justificativa para fazer isso? Você tem que tirar de quem tem mais. Aí sim você vai estar promovendo mais igualdade. Porque você tira de quem tem muito
E não tira nada de quem tem muito pouco. Porque há de convir que 2 salários mínimos é muito pouco. E 80% da nossa população aposentada ganha 2 salários mínimos. Então, nós não podemos dizer que isso é igualdade. Não é igualdade. Não é tirar privilégio. Há, sim, algumas soluções com relação a privilégios. A gente não pode negar que essa reforma tem isso. Que eu não gosto de chamar de privilégio, porque direito é direito, não é privilégio. Vocês não gostam de que alguém diga que vocês têm, por conta de de ter direito, ter privilégio. Eu tenho direito, eu conquistei esse direito, foi necessário eu provar que eu precisava desse direito. Então, não é privilégio, tá? A primeira coisa que o governo fala para justificar a igualdade é isso aqui, ó. O governo fez uma alíquota progressiva. Essa alíquota progressiva, aliás, se vocês quiserem, a gente manda o material para vocês, tá? É só entrar em contato com a gente pelo e-mail ou pelo blog. O Samuel, a gente tem lá os nossos contatos, a gente manda todo o material, porque a ideia é disseminar informação, porque a informação é que deixa a gente com possibilidade de fazer escolhas, né? Então, o percentual, aquele percentual lá que está naquela faixa de lá, ela diz respeito ao recolhimento do INSS. Então, as pessoas que trabalham, que são funcionárias públicas, vão ter aí uma redução de recolhimento do INSS para quem ganha até 3 mil. E para quem ganha mais de 5.839, vai ter um aumento de alíquota. Significa que vai ter mais desconto de INSS no seu provento mensal. Isso é para o funcionário público. Ontem eu estava no Tribunal de Contas do Estado fazendo uma palestra e os auditores estavam discutindo essa regra aqui, que está sendo dita, é a prova de que o governo vai tirar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Alguns municípios, aplicando essa regra aqui, vão perder receita. Vão perder receita para custear a aposentadoria. Ou seja, não houve um estudo de fato para fazer uma proposta dessa natureza. Tá? Porque se a ideia é aumentar a arrecadação para acabar com o déficit, então como que você faz uma regra que vai diminuir a arrecadação para muitos municípios? Por quê? Porque os municípios pagam muito mal o servidor público. E aí, por conta disso, vai ter mais redução do que aumento. Entendeu? Vamos lá, isso aqui serve bem para o servidor público federal, que ganha melhor, mas o municipal não ganha bem. Como que é a aposentadoria hoje e como vai ficar? No regime próprio, a aposentadoria, a gente tem várias regras de transição e tal, porque a gente teve várias reformas. O servidor público está sendo xingado constantemente, como se ele fosse o grande vilão da situação econômica que a gente vive, mas não é verdadeira essa situação, porque hoje o servidor público já não ganha na aposentadoria o valor que ele ganha trabalhando. E isso a gente tem que dizer. Tá? O servidor público já tem o limite do teto de 5.839. Se ele quer receber mais, o servidor público da União precisa fazer previdência complementar. Tá? Então, como qualquer um de nós pode ter previdência complementar, o servidor também pode. Ali, aposentadoria por idade, 60 anos mulher, 65 homem, 10 anos de serviço público, 5 no cargo. E isso é hoje. E a aposentadoria por tempo de contribuição, de 30 anos para mulher, 35 para o homem, 55 de idade para mulher, 60 para o homem, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Essas são as regras atuais. O que o governo está prevendo? Está prevendo uma regra que ele chama de permanente e não é permanente, porque ela vai mudar quando a expectativa de vida tiver mudado, para 62 mulher, 65 homem, 25 anos de contribuição mínimo, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Tá? Essa mudança vai fazer com que esse servidor público receba 60% do seu benefício, da sua média, somente 60% a partir de 20 anos. Até 20 anos. A partir de 20 anos, aumenta 2% a cada ano de trabalho. Então, para ganhar 100%, do benefício dele, da média de benefício dele, ele vai ter que trabalhar 40 anos. Tá?
Para a contribuição de todas as pessoas que trabalham na iniciativa privada, a contribuição também vai mudar. Vai ter diminuição para quem ganha até um salário mínimo e aumento para quem ganha mais, chegando a 14%, que é a alíquota média do servidor público, tá bom? A aposentadoria por idade, hoje, a aposentadoria do regime geral, que significa daquele trabalhador da iniciativa privada, como que funciona hoje? Por idade, 60 anos mulher, 65 homem, 15 anos de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição, 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem. E se somar a pontuação 86, 96, não tem o fator previdenciário. Acontece que quando a pessoa atinge as regras hoje, por exemplo, da aposentadoria por idade, ela recebe, no mínimo, 85% do salário de benefício. Tá? 85% do salário do benefício. E o que é salário de benefício? A gente pega todas as remunerações que a gente teve desde julho de 94 até hoje, exclui as 20% menores e faz uma média das 80% maiores. Então, excluindo as 20% menores, a gente tem uma média mais alta um pouquinho. E aí, isso chama salário de benefício, tá? Fez a média, tirou os 20%, fez a média, é salário de benefício. Sobre o salário de benefício, para você se aposentar hoje, por idade, tendo 15 anos de contribuição, você vai receber 85% desse salário de benefício. Ninguém recebe, é muito difícil se aposentar por idade com mais tempo de contribuição. Normalmente, quem se aposenta por idade é justamente porque começou a trabalhar mais tarde ou porque teve muitos períodos sem trabalho, sem contribuição. E na aposentadoria por tempo de contribuição, também vai ter a média do salário de benefício da mesma forma e se aplica aquele percentual sobre o tempo de trabalho de contribuição. Se não atingir a pontuação do fator previdenciário, você tem redução, porque o fator previdenciário vai ser negativo, tá? Então, o que acontece com o fator previdenciário? Ele força as pessoas a trabalharem mais tempo. Apesar de, nessa aposentadoria por tempo de contribuição, não ter idade mínima, de fato não tem, e essa é uma crítica que o governo faz, a pessoa que acessa essa aposentadoria é aquela que começou a trabalhar muito cedo. Então, se ela se aposenta mais cedo, é porque ela começou lá com 16 anos de idade, a mulher trabalhou 30 anos seguido, quando chegou a 46 anos de idade, ela já tinha o tempo necessário para se aposentar, entendeu? Só que aí ela vai aplicar o fator previdenciário, o valor dela vai lá embaixo. Então, ela vai pagar um pedágio, ela vai pagar uma multa, ela vai perder, tá bom? E como que vai ficar na regra atual, se a gente tiver uma regra modificada pela reforma da Previdência? Primeiro que não vai se aposentar antes de 62, 65 anos. Nós estamos falando da regra que o governo fala que é permanente. É lógico que temos regras de transição. 20 anos de contribuição vai ser o mínimo. E estudos do próprio INSS dizem que para chegar a 20 anos, muita gente não consegue, tá? Por isso que é 15 hoje. A idade vai aumentar conforme a expectativa de vida, ela não é uma idade fixa. E o salário que a pessoa vai receber ao final da sua vida, aposentado, vai ser 60% da média. E não a média quando você reduz aqueles 20% menores. Vai ser a média de 100% de todos os salários, de todos os meses. Significa que a média vai abaixar. Além da média baixar no ponto de partida, você vai ter, para 20 anos de contribuição, 60%. Para chegar a 40 anos de contribuição, você tem que trabalhar e contribuir, porque brasileiro trabalha muito, tem que contribuir por 40 anos, tá? E a aposentadoria rural, só para não deixar de falar dos rurais, os rurais eles vão ter a idade unificada de 60 anos de idade e vão ter que contribuir. Hoje eles não contribuem, eles têm que provar só a atividade rural. Eles só contribuem sobre a nota. Eu espero que eles não resolvam vir competir emprego aqui na área urbana, né? Porque senão vai piorar. Eu vou dar um exemplo em números para vocês terem uma ideia do impacto.
Segurada com 20 anos de contribuição, 60 anos de idade, média de salário de contribuição, aquela média que eu falei para vocês como é que faz, ela tinha de 3 mil. Quando ela se aposenta, nas regras de hoje, ela tem direito a R$ 2.700 com 20 anos de contribuição, 60 anos de idade. Agora, com a reforma, essa mesma mulher ou a vizinha dela, que tinha a mesma média, o mesmo tempo de contribuição, a mesma idade, vai cair para R$ 1.440. A mesma contribuição. A queda é vertiginosa. Por isso que ele ficou triste assim. Não tem como não ficar, né? Ó, eu não estou conseguindo passar. Segurado com 52 anos de idade, 32 anos e 9 meses de tempo de contribuição. Hoje ele se aposentaria em julho de 2021 com 35 anos de tempo de contribuição e fator previdenciário 0,62. Ele se aposentaria em 2021, então. Agora, com a reforma, ele se aposentaria em 2021, vai se aposentar em 2032, ele vai ter que trabalhar mais 11 anos para conseguir receber 110% da média de salário dele, porque ele vai chegar a 45 anos. Condicionado à expectativa de vida, tá? Porque se a expectativa de vida mudar, vai aumentar a idade também. Raios. Aposentadoria da pessoa com deficiência, a Carolina falou para vocês como é hoje. Então, tá ali a idade. A pessoa com deficiência leve, 28 anos mulher, 33 homem, vai passar 35 anos de contribuição, que é o mínimo de tempo de contribuição para o homem se aposentar na data de hoje, nas regras de hoje. 35 anos de contribuição para a pessoa com deficiência leve. 25 moderado e 20 grave. Vai receber os 100% da média. Não tem idade mínima, isso é uma vantagem em cima de algumas outras aposentadorias por conta da dificuldade, que é maior, tá? Não tem aposentadoria por idade do deficiente. Aposentadoria por invalidez e doenças graves, para mim, e coloquei isso para mim como meta. Se eu fizer 10 palestras na semana, eu vou falar 10 vezes, seja para qualquer público, sobre a aposentadoria por invalidez. E por que eu faço isso? Porque eu acredito que qualquer um de nós pode ficar incapacitado em algum momento da vida, seja temporariamente ou permanentemente. Ninguém está livre disso. Você pode sofrer um acidente, você pode ter um AVC, ninguém sabe o que pode acontecer. Não são nem só os doentes graves, todos podem ficar incapacitados. E aí, o que a reforma faz? A reforma, ela mantém 100% do salário de benefício exclusivamente para quem tem doença ocupacional ou acidente de trabalho. E eu digo para vocês, é difícil provar, tá? É difícil provar. É lógico, um acidente de trabalho é fácil. Se acidentou no trabalho, ficou incapacitado, é fácil provar se a empresa cumpriu a parte dela e fizer uma CAT, ou se você tiver uma boa testemunha. Agora, a doença ocupacional, não. A doença ocupacional tem muita dificuldade de provar que ela é uma doença ocupacional. Se você não tiver uma perícia bem feita, se você não tiver um advogado diligente, você não consegue. E aí eles estão tratando as pessoas de forma diferente. Por que o acidentado no trabalho vai receber 100% do benefício e o acidentado na rua vai receber 60% do benefício? Eu quero saber por quê. Qual a justificativa para o tratamento desigual? Porque a Constituição diz que a gente tem que tratar igual os iguais e desiguais os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, qual é a desigualdade que me permite tratar diferente o trabalhador que ficou incapacitado por um AVC daquele trabalhador que sofreu uma queda no trabalho? E eu vou dizer para vocês qual é a diferença. A diferença é econômica, porque o governo pode entrar com ação regressiva contra o empregador e receber de volta o que ele paga para aquela pessoa incapacitada. Agora, o doente grave, você vai fazer o quê? Você vai mandar para Deus? Como que vai fazer? Vai cobrar de Deus? Não dá, né? Então, como o INSS não pode ser ressarcido, vocês estão sendo punidos. Se vocês trabalharem por 20 anos...
e vierem a se aposentar, conseguir trabalhar por 20 anos, se vierem se aposentar por invalidez, porque ficaram inválidos depois de contribuírem 20 anos, vocês vão receber 60%. Da média diminuída, porque a média, como eu expliquei para vocês, já vai ser diminuída. Eu não acho isso correto, tá? Não acho justo o tratamento desigual. A aposentadoria por invalidez, eu já falei, com relação ao trabalho, é 100%, não é reduzida. Ótimo, perfeito, tinha que ser assim para a aposentadoria para doença grave e doença comum. Auxílio-doença, a mesma coisa. Auxílio-doença por acidente do trabalho ou doença ocupacional dá direito hoje a 100% da média aritmética, tira os 80% maiores, faz a média, e aí tem o subteto. A Carolina falou para vocês, os últimos 12 meses, se você teve uma queda no seu salário, perdeu, por exemplo, uma comissão, mudou de função, mudou de emprego, essa vai ser a sua limitação, vai ser o seu teto, tá? Como que vai ficar na reforma? Vai fazer... Ali não é 1993, não, tá? É 1994. Desculpe o erro. Então, vai pegar todas as remunerações de 1994 para cá, fazer uma média aritmética e vai ser 91% do valor, tá? Pensão por morte. A pensão por morte, o governo está fazendo uma mudança que não vai permitir que você se aposente e receba a sua aposentadoria, e se por acaso você ficar viúvo ou viúva, você receba também a pensão. Tá? Há uma limitação e, no meu entendimento, é um confisco do nosso dinheiro, porque a gente contribuiu para essa finalidade, às vezes durante, sei lá, 30 anos, e aí você fica viúva... Mudou a regra hoje, fica viúva, você não vai receber as duas, você vai ter que escolher. Tá? Só que isso é uma queda brutal na capacidade financeira familiar. Isso tem que ser visto com ressalvas. Né? Nós vamos ter... Só quem vai receber 100% do benefício mesmo vai ser quem tem 4 dependentes. Então, por exemplo, se a esposa ficou viúva... e não tem filhos, ela vai receber 50% daquele salário de benefício reduzido, mais 10% porque ela é dependente, ela é uma dependente. Agora, vejam bem, vamos dizer que seu marido ficou aposentado por invalidez antes de falecer, tá? Na regra nova, então ele recebe 60% do salário de benefício, porque ele se aposentou por invalidez, e ele só tinha 20 anos de contribuição. Aí... ele morre, porque ele estava doente, tá? Eu sei que ninguém gosta de falar disso, mas eu acho que a gente tem que falar disso, porque todo mundo morre, né? Então, não tem saída pra gente. Nós precisamos falar dessas coisas ruins. Aí, o seu marido, que estava incapacitado, recebendo 60% do salário de benefício dele, morre. E aí, a sua pensão vai ser 60% dos 60%, se você não tiver nenhum dependente. Vocês entenderam qual é a redução? É muita redução. É muita redução e é redução para todo mundo. Lembra que eu falei para vocês no começo da minha palestra que é redução para quem ganha até 2 salários mínimos? 80% dos aposentados ganham 2 salários mínimos. Nós estamos mudando a vida dessas pessoas. A gente vai ter um país de miserável. Nós não podemos acumular benefícios, tá? Permitida a pensão do regime geral com o regime próprio. O que é regime próprio? Servidor público. Aí pode, porque são regimes diferentes, sai de contas diferentes, tá? O benefício assistencial, que dá direito àquele que não conseguiu trabalhar contribuindo durante a sua vida, esse sujeito, ele vai ter, se ele chegar à idade de 60 anos e tiver sorte de chegar à idade de 60 anos, mas não tiver contribuído, ele tem direito ao benefício de prestação continuada. Mas só se ele não tiver casa, e nem a família. Porque se a família tiver uma casa de 98 mil para cima, ele vende a casa e come a casa. Entendeu? Mas o benefício de prestação continuada, ele não vai ter direito. É o que a lei diz,
Tá? E para ele ter direito ao mínimo existencial, que é um salário mínimo que a Constituição diz, ele vai ter que fazer 70 anos, ele vai ter que viver com R$400, né? E teimar muito no nosso país com esse sistema de saúde. Mas tem gente teimosa no país, hein? Tem gente que vai viver. Eu juro que eu estou tentando. Não, já mudou. Não, mas é que eu já falei aí. Tá. Opa, esse é o mais importante. Eu consegui... Eu quero falar do último. Você me ajuda? Põe no último para mim. Tem uma coisa que é muito importante para vocês que dependem de medicamentos de alto custo, que não está sendo dito. Agora começaram a falar. Acho que alguém falou e aí começaram a falar desse assunto mais na imprensa. E eu acho muito importante que fale mesmo, porque nós temos que saber. A reforma da Previdência, como fizeram com a reforma trabalhista, isso. A reforma da Previdência, da mesma forma que fizeram com a reforma trabalhista, estão impedindo que decisões judiciais avancem. Tá? É muito comum o judiciário avançar e interpretar a legislação que, às vezes, não se aplica na realidade. Você não consegue aplicar na realidade a legislação, você precisa de adequações. Na medida do tempo, a legislação vai ganhando mudança da jurisprudência. Isso é natural, isso acontece mesmo no nosso sistema. O que a reforma da Previdência está fazendo? Ela está proibindo o juiz de conceder, por exemplo, um direito qualquer a um medicamento, a um tratamento, a uma cirurgia, se ele não fizer a previsão orçamentária dentro da sentença dele. Está dando uma obrigação para o juiz como se ele fosse um legislador. E aí a questão é o seguinte, por que a gente tem tantas decisões judiciais determinando a entrega de medicamentos, determinando a entrega de tratamento, cirurgia? Porque a gente não tem o cumprimento da Constituição Federal. Porque ela diz que todos nós temos direito à saúde, a total saúde, na totalidade. Mas a gente sabe que isso não é possível, não está sendo possível. Então, o que acontece é que as pessoas acessam a justiça e conseguem uma determinação judicial. Não vai mais poder. Não vai mais ser possível. Agora, eu mesma, uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida como advogada foi entrar na justiça para pedir um medicamento de uma doença rara. De uma criança, não tem nada a ver com a doença que a gente está tratando hoje, mas era uma doença raríssima que dependia de um medicamento que não tinha no nosso país, a Anvisa não tinha permitido ainda, mas era a única doença que, de modo experimental, estava conseguindo barrar a evolução da doença. Agora, você imagine o tanto de gente que vai ser atingido por isso e que não sabe. Então, é preciso falar sobre isso. É preciso contar para a família. É preciso ir na igreja e dizer para as pessoas. Isso não pode passar. Porque amarrar o judiciário é muito perigoso para nós, cidadãos. É para todos nós. Ninguém sabe o dia de amanhã. Tá? E outro exemplo de um direito que foi garantido pelo judiciário, por exemplo, foi o acréscimo adicional de 25% para os aposentados que precisassem de auxílio permanente. Porque a lei dizia que era só para o incapacitado. Aposentou por incapacidade? Se você ficar totalmente incapacitado, precisando de uma ajuda de alguém permanentemente, você tem direito a 25% do seu salário a mais para poder ajudar no custeio dessa pessoa. Agora, se você for aposentado por idade, por exemplo, se aposentou com 65 anos de idade, com 80 você ficou incapacitado de se movimentar, precisa ser alimentado por uma outra pessoa. Por que é que você não teria o mesmo direito de 25% a mais? Aí o judiciário estendeu, entendeu? Agora, isso também não pode ser feito. Então, o judiciário, ele melhora a legislação na medida do possível. É lógico que tem decisões ruins, gente, mas tem muita decisão que nós nos beneficiamos e nem sabemos, tá? Então, o meu recado era esse. Me desculpem se eu sou um pouco, às vezes, efusiva, porque eu sou apaixonada pelo direito previdenciário, eu estou aqui por paixão, eu quero passar para as pessoas o que eu acho sobre o assunto. Eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês estão me dando e de vocês estarem aqui até esse momento me ouvindo. Muito obrigada.